Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre algo muito especial, as bem-aventuranças que Jesus falou no Sermão da Montanha. Talvez você esteja buscando paz, alegria, um sentido para viver. Jesus já mostrou o caminho para isso no Sermão da Montanha e hoje nós vamos mergulhar nessas palavras poderosas. Em Mateus capítulo 5, Jesus começa o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças. Ele fez o discurso mais revolucionário da história e é sobre elas que vamos falar hoje. Agora vamos começar. Em Mateus 5:3, Jesus fala, vou ler aqui na minha Bíblia: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, quando Jesus disse pobres de espírito, ele não estava falando de pobreza de dinheiro, mas de humildade no nosso coração diante de Deus. Jesus estava falando de humildade espiritual, reconhecer que por nós mesmos não temos nada para oferecer a Deus, admitir que precisamos totalmente da graça e da misericórdia dele. Pessoas pobres de espírito entendem que não conseguem conquistar o céu por mérito próprio. E isso é importante para nós, porque o orgulho espiritual afasta a pessoa de Deus. Quem acha que já sabe de tudo ou que é bom o bastante, não sente necessidade de buscar a Deus. Já o humilde de espírito abre espaço para que Deus governe a sua vida. E é por isso que deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito é viver sabendo que a nossa riqueza verdadeira vem de Deus. E essa atitude abre as portas do reino para nós. E Jesus continua em Mateus 5:4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que Jesus quis dizer? Esse chorar aqui não se refere apenas à tristeza por perdas ou dificuldades da vida. Aqui Jesus está falando principalmente de um choro sincero quando pecamos, do arrependimento verdadeiro que reconhece o quanto precisamos do perdão de Deus. Também abrange aqueles que sofrem injustiças ou dores profundas, mas confiam que o Senhor é o Consolador. E por que são felizes? Porque quem chora diante de Deus não fica sem resposta. O mundo muitas vezes não sabe consolar, mas o Espírito Santo é chamado de Consolador, justamente porque traz paz onde ninguém mais pode. E esse consolo não é só para agora, ele é também para a esperança da eternidade, quando toda lágrima será enxugada. Chorar diante de Deus é sinal de um coração sensível e arrependido. E a promessa é clara, ele mesmo será o nosso Consolador. E Jesus segue falando agora sobre os mansos. Em Mateus 5:5, Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Na Bíblia, mansidão não é ser fraco, passivo ou sem opinião. Mansidão é força sob controle, é ter poder para revidar, mas escolher responder com calma, confiando que Deus é quem luta as nossas batalhas. Uma pessoa mansa não se deixa dominar pela raiva, mas também não se omite diante do que é certo, né? Essa promessa, ela vem do Salmo 37:11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O manso vive em paz e tem relações mais saudáveis, pois não semeiam conflitos desnecessários. E Jesus continua em Mateus 5:6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus está usando aqui a linguagem da necessidade mais básica do ser humano, que é comer e beber, para mostrar a intensidade com que devemos buscar a justiça. Mas aqui, justiça não é apenas lutar por nossas causas do dia a dia, é antes de tudo buscar viver de forma correta diante de Deus, alinhada à sua vontade. É desejar tanto agradar a Deus que isso se torna necessidade diária nossa, porque Deus nunca deixa de responder o coração do que o busca com sinceridade. Quem tem fome e sede dele encontra plenitude, não em coisas passageiras,
mas nas coisas espirituais que só o Senhor pode dar. Essa promessa também aponta para a eternidade, onde a justiça de Deus será plenamente estabelecida. Ter fome de justiça e sede é desejar que Deus governe nossa vida por completo. E quem busca assim nunca sai vazio. Deus garante que será saciado. Se nós buscarmos com fé o Senhor, nós vamos encontrar. Aqui em Mateus 5,7, Jesus fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que significa ser misericordioso? Ser misericordioso é ter um coração sensível à dor e às falhas dos outros. Um coração pronto para perdoar e para ajudar. A misericórdia vai além de sentirmos pena. É agirmos para aliviar o sofrimento e para restaurar vidas, mesmo quando a pessoa não merece. Na Bíblia, misericórdia é amor em ação. Porque na Bíblia está: alcançarão misericórdia. Porque Deus trata conosco da mesma forma que tratamos os outros. Quem é misericordioso abre espaço para receber misericórdia. Isso não significa que compramos o favor divino, mas que um coração perdoador está alinhado ao coração do Pai, que é misericordioso por natureza. A misericórdia que damos aos outros é o reflexo da nossa misericórdia, que já recebemos de Deus. Quanto mais damos, mais nós somos envolvidos pela compaixão de Deus. Mais Deus olha para nós com amor e mais Ele nos perdoa dos nossos pecados. No próximo, Jesus fala sobre os puros de coração. Em Mateus 5,8, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Pureza de coração não é perfeição sem erros, mas ter um coração íntegro e limpo de maldade, separado apenas para Deus. Significa viver apenas com intenções sinceras, sem máscaras, sem manipulações e sem misturar o amor ao Senhor com interesses egoístas. Na Bíblia, o coração é o centro das nossas vontades e pensamentos. Então, pureza aqui é uma vida interior alinhada à santidade. E por que verão a Deus? Porque apenas quem tem um coração limpo pode desfrutar da presença e comunhão íntima com Ele. Essa promessa começa agora, com experiências reais com Deus, e se cumpre plenamente na eternidade, quando nós o veremos face a face. Pureza de coração é viver com transparência diante de Deus, e a recompensa é a mais incrível de todas: viver com o próprio Criador. Tem coisa melhor do que viver plenamente com o Senhor, eternamente? Vocês já imaginaram nós louvando, adorando, glorificando o Senhor Jesus todos os dias, eternamente? Se é maravilhoso nós estarmos em comunhão com o corpo na igreja, quando estamos no nosso quarto orando, já é maravilhoso. Imagina viver face a face com Ele. Vai ser o ápice de tudo, né? Vai ser um momento assim, que não tem palavras para descrever. Agora vamos para a sétima bem-aventurança, Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores não são apenas pessoas que evitam brigas, são aquelas que agem para construir a paz. Significa promover reconciliação, restaurar relacionamentos e semear paz onde há confusão. É mais do que não fazer nada para evitar conflitos. É tomar iniciativa para levar o amor e a verdade de Deus, onde existe divisão. E por que serão chamados filhos de Deus? Porque Deus é o supremo pacificador. Ele enviou Jesus para reconciliar o homem com Ele mesmo. Quando agimos como pacificadores, estamos refletindo o caráter do Pai. E isso nos identifica como seus filhos. Ser pacificador é carregar o DNA espiritual do Pai. É agir para curar feridas e unir corações, como Jesus fez por nós. Imagina se Jesus não se importasse conosco. Onde nós estaríamos hoje? Perdidos na lama, no pecado. Mas Jesus,
Ele se importa conosco. Jesus, ele morreu na cruz para nos limpar do nosso pecado, para nos salvar e para nos levar diante de Deus. Porque através do sangue de Jesus derramado ali na cruz, nós temos acesso a Deus. E quando Jesus subiu aos céus, ele não nos deixou órfãos. Ele deixou conosco o Espírito Santo. E o Espírito Santo está constantemente ao nosso lado. É o Espírito Santo quem nos guia. É o Espírito Santo quem nos ajuda a tomar decisões que são boas para nós. Decisões que nós não vamos nos arrepender no futuro. O Espírito Santo nos ajuda a estarmos mais perto de Deus e nos ajuda a reconhecer o nosso erro e o nosso pecado. E é aí que nós pedimos perdão e temos acesso novamente ao Pai. Temos comunhão com o Senhor. Agora vamos para o próximo, que está em Mateus 5,10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus não está falando de qualquer perseguição, mas da perseguição sofrida por viver segundo a vontade de Deus. É quando alguém é criticado, rejeitado, excluído ou até atacado por causa da sua fé. E por que são felizes? Porque essa perseguição prova que a pessoa está andando contra o sistema do mundo, está alinhada ao reino de Deus. E Jesus promete a mesma recompensa que deu na primeira bem-aventurança. Deles é o reino dos céus. Isso mostra que o começo e o fim das bem-aventuranças forma um círculo perfeito. A vida do cristão começa e termina na certeza do reino de Deus. Ser perseguido por causa da justiça não é sinal de derrota, mas de que você e eu estamos no caminho certo e a recompensa, ela é eterna. É viver eternamente lado a lado com Cristo. A conclusão que nós podemos chegar, irmãos, é que as bem-aventuranças são um retrato de como vive quem é do reino de Deus. Não é um caminho fácil, mas é o único que nos leva à verdadeira felicidade, a que não depende das circunstâncias. É aquela que nos traz alegria, é aquela que nos faz ver a Deus, né? É aquela que nos faz sentir Deus. Meu irmão, minha irmã, escolha viver assim e você verá Deus. Agora fala para mim aqui, qual das bem-aventuranças mais falou com você hoje? Deixa aqui nos comentários para que possamos refletir juntos. E se essa mensagem abençoou você, compartilhe para que outros também sejam tocados. Até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe.